Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo antigo, misterioso e possivelmente bastante sobrenatural também. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos diretamente para a Escócia falar sobre um castelo datado do século XII, que segundo muitos pesquisadores é um lugar bastante assombrado também. Algumas fotografias foram tiradas alguns anos atrás e para alguns estudiosos elas não têm nenhuma explicação lógica e é aí que entra a questão espiritual. Será que realmente foram dois espíritos que apareceram nessas fotografias? Fica comigo até o final do vídeo. Se gostar, eu já peço que deixe o like logo aqui no comecinho do vídeo, porque isso ajuda a impulsionar bastante o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreva também aqui, porque isso nos ajuda muito. E se você gosta de assuntos relacionados a castelos assombrados e nem tão assombrados assim, conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Agora, chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. O Castelo Tantallon está localizado a 5 km a leste de North Berwick, no East Lothian, na Escócia. Ele foi construído por um nobre chamado William Douglas, que construiu a poderosa fortaleza em meados de 1300, quando ele estava no auge do seu poder. William foi feito conde de Douglas em 1358 e é nessa data específica que alguns historiadores acreditam que o castelo tenha sido realmente construído. Porém, alguns registros encontrados do século XIII mostram que há também algumas informações que datam do século XII, aonde é mencionado que nesse lugar já existia uma antiga fortaleza. Nesse período do século XII, que data ali de 1100, 1100 e pouquinho, quem governava aquela região eram os condes de Fife. O castelo de Tantallon se ergue em posição dominante no topo dos penhascos de Forth. Esta formidável fortificação foi a base da família dos condes de Douglas e serviu como fortificação senhorial por mais de 3 séculos. Ou seja, esse lugar ele tem toda uma estrutura, hoje ele já é praticamente uma grande ruína, mas pelos estudos das plantas ele não era apenas uma grande fortaleza para a defesa, mas também era uma casa, ou seja, era a residência dos condes de Douglas. O Tantallon ele é considerado o último castelo da Escócia a ser construído naquele estilo que para o século XIII, segundo alguns pesquisadores, já era considerado também bastante antigo. Uma das características desse castelo são as paredes, que são muito densas mesmo, assim, são muito largas, e também a fortificação envolvendo 2 torres. Falando um pouquinho sobre a história do homem que construiu esse castelo, no caso William Douglas, ele era casado com uma irmã do conde de Mar, uma mulher chamada Margaret, e junto eles tiveram um único filho chamado James. Só que o conde de Douglas, no caso William, ele também teve um outro filho, um menino chamado George, só que esse menino não era considerado um filho legítimo. O George, ele era um fruto de um relacionamento extraconjugal que o conde Douglas teve com a viúva do seu cunhado, a condessa de Angus. E essa mulher, gente, ela também se chamava Margaret, não tem muitas informações a respeito. Se a esposa do conde de Douglas sabia desse caso extraconjugal ou se isso foi descoberto mais tarde, mas algumas especulações históricas acreditam que sim, que ela sabia de tudo isso e isso teria gerado um grande problema de família. William Douglas morreu em 1384 e seu filho Jamie foi morto na Batalha de Otterburn. 4 anos após, então, a morte do William e também do Jamie, a amante do William, no caso a condessa de Angus, ela decidiu ir atrás do direito dela, tá? Porque ela tinha até então um filho com ele. Esse filho, segundo alguns registros, ele teria sido reconhecido pelo William Douglas como sendo seu filho, sim, só que para os direitos da época, esse menino só conseguiria ter alguma coisa se o pai dele deixasse de forma
exclusivamente direta ou enfrentando alguma batalha entre a família oficial. A Condessa de Angus não desistiu de conseguir essa grande herança e por causa disso ocorreram algumas discussões em família e isso dividiu a família Douglas em dois ramos, os Douglas negros e os Douglas vermelhos, que eram de forma indireta a mesma família. O castelo de Tantallon foi vendido pela família Douglas no ano de 1699 e gradualmente caiu em mau estado antes de finalmente ficar sob a proteção da Escócia histórica. Esse monumento é agora uma grande atração turística e também alvo de muitos pesquisadores paranormais e daqui a pouquinho já vou mostrar duas fotos para vocês que são bastante intrigantes. O castelo de Tantallon ele foi cercado várias vezes, foi alvo de grandes disputas e eu vou deixar aqui para vocês os 3 maiores ataques que essa grande fortaleza sofreu. O primeiro ataque ocorreu por ordem de Jaime IV da Escócia em 1491. Jaime V da Escócia também atacou o castelo em 1528, mas no caso do ataque do Jaime, tanto do quarto quanto do quinto, não houve grandes matanças. Parece que eles entraram num acordo porque realmente a quantidade de homens que esses reis levaram para fazer a ocupação do castelo era muito maior. Então quem estava lá dentro, no caso os condes que viviam naquela época, resolveram se entregar. O ataque mais violento, porém, ocorrido no castelo foi a mando de Oliver Cromwell. Isso em 1651. Eu não consegui encontrar grandes estatísticas de morte, mas esse homem era considerado bastante violento também no campo de batalha e provavelmente muitas pessoas morreram nesse ataque. Esse ataque gerado pelo Oliver Cromwell foi o ataque que mais danificou o castelo e praticamente as ruínas que são encontradas hoje foram realmente o que sobrou desse ataque feito pelo Oliver. Dizem que ele realmente assim, destruiu o que ele pôde nesse lugar, o que é uma pena. O exército de Cromwell causou tanta destruição que a fortaleza medieval foi abandonada após esse último ataque. Uma curiosidade também a respeito desse castelo é que ele fica de frente para Bass Rock, uma ilha rochosa desabitada, mas historicamente ela foi colonizada por um antigo eremita cristão. E mais tarde também foi o local de um importante castelo que também serviu de prisão no século XVII e hoje não tem mais nada desse castelo, apenas uma pequena ruína que foi encontrada quando um farol foi construído lá em 1902 e no momento da escavação para fazer a fundação desse farol foi encontrado então as ruínas de uma antiga capela que provavelmente já pertencia a esse outro castelo que mais tarde serviu de prisão também e dizem que coisas terríveis aconteceram nesse lugar enquanto ele funcionou como uma masmorra. Durante o reinado de Jaime I, no século XV, muitos prisioneiros foram mandados para lá pelo próprio rei. Para quem não sabe, o Jaime I ele era filho da rainha Mary Stuart, tá gente? Nós temos um vídeo aqui falando sobre ela, foi um dos primeiros vídeos do canal, mas eu recomendo que se vocês gostam de história, histórica mesmo, envolvendo o sobrenatural, confere lá esse vídeo, depois desse, é claro, porque tá bem interessante a história. A especulação acerca da possível existência de um espírito no castelo de Tantallon ganhou força após a divulgação de uma foto cedida para um experimento online sobre evidências fotográficas relacionadas ao paranormal e a divulgação dessa foto ocorreu em 2009, só que essa foto foi tirada em 2008. Eu não consegui descobrir o nome desse fotógrafo, mas ele estava trabalhando para um professor e psicólogo também, chamado Richard Wiseman. O Richard Wiseman, ele trabalha muito com evidências para tentar provar que existe ou que não existe o sobrenatural. Eu não consegui encontrar nenhuma opinião dele formada a respeito do conceito dele, sobre isso, mas uma coisa é fato, ele tenta provar a existência ou não do mundo sobrenatural. Essa foto foi encaminhada para ele não conseguiu descobrir nenhuma fraude nessa fotografia, tá gente? Então, manipulação de imagem não há. O que muitos especulam também é que essa figura que apareceu na foto possa ter sido uma atriz ou um ator fantasiado com roupas medievais. Só que em contato com a administração do castelo, o próprio Robert Wiseman teria feito isso, segundo as fontes que eu pesquisei. A administração do castelo garantiu que eles não trabalham com esse tipo de evento.
e que até onde eles sabem também naquele lugar não existia a presença de nenhum turista fantasiado ou com uma roupa um pouco mais de época. Então eles não sabem informar o que realmente apareceu naquela foto. Então é aí que entra as questões espirituais, médiums, sensitivos, pessoas que garantem que o que apareceu na foto realmente foi a materialização de um espírito que viveu na época medieval. E eu quero que vocês deixem aqui para mim o que vocês acham dessa foto, porque o fotógrafo que tirou essa fotografia não foi a única fotografia que ele fez do Castelo de Tantalum, isso no ano de 2008, tá? Já pensando em encaminhar essa foto para o Robert Wiseman. Então ele esteve em alguns lugares históricos, tá? Tirando várias fotografias, e essa foi a única que teria parecido algo de diferente. Ele garantiu, tá, que ele não fez nenhuma manipulação realmente nessa imagem. Isso foi comprovado pelo Robert com outros especialistas em fotografia. E uma coisa também que ele garantiu é que ele se certificou que não havia mais ninguém aparecendo na foto, que ninguém estava naquele ambiente no momento em que ele fotografou, porque a intenção já era realmente tirar a foto em um local onde não tivesse nenhuma presença física. Um detalhe também, o Richard Wiseman, ele disse que nesse período que ele fez essa pesquisa online sobre fotografias possivelmente fantasmagóricas, ele disse que cerca de 90% das fotos que ele recebeu eram bobagens, tá? Entre essas bobagens também estavam muitas tentativas de fraude, mas essa foto para ele realmente foi algo muito intrigante e ele não soube explicar o que poderia estar aparecendo naquela foto, e isso fez aumentar muito as chances de ser algum fantasma. Outras pessoas também colocaram algumas mensagens na internet, isso no ano de 2009, porque a divulgação dessa foto foi um boom, viralizou. Muita gente acreditou também que poderia ser uma espécie de farsa causada pela própria administração do castelo para conseguir mais turistas. Então muita gente acredita que aquela figura que apareceu na foto está usando sim uma roupa bem característica da época medieval, principalmente por causa do babado. A princípio seria uma mulher já de mais idade, então muita gente comenta que não, que aquilo ali era sim uma pessoa fantasiada e que de espírito não tem nada, mas também provar, ninguém conseguiu provar, até porque a administração do castelo sempre bateu na tecla que eles também não acreditam em fantasmas, mas eles também não sabem dizer quem era aquela figura que apareceu na foto, ou seja, até hoje é um grande mistério do tempo. Uma outra foto também descoberta faz essa primeira ganhar muita força no quesito sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2009 essa foto foi divulgada. Só que ninguém sabia que 30 anos antes uma família que sempre frequentava as ruínas do castelo de Tantalum também tirou uma fotografia, não era uma foto digital, era daquela máquina mais antiga que tinha que revelar o filme, enfim. Essa família se chama Família Lamb. Eles estiveram lá 30 anos antes dessa foto de 2008, tá? Porque ela foi tirada em 2008, só foi divulgada em 2009. Então, a família Lamb foi lá, tirou uma fotografia e algo muito curioso apareceu no fundo da imagem. Dá uma olhada aqui nessa foto. E eu vou mostrar para vocês, tá, exatamente o que apareceu e o que até hoje intriga os integrantes dessa família. Essa foto foi tirada por Grace Lamb durante uma viagem em família ao castelo. Nessa foto está o falecido esposo de Grace, o Sr. Hugh Lamb, junto de seus 2 filhos, Paul e Kelly. Ao fundo da imagem, olhando por uma das janelas, parece haver algum tipo de aparição. Por que aparição? Porque a Grace, ela garantiu que se certificou para ver se realmente não tinha ninguém atrás da família dela, porque ela queria uma exclusividade na foto, ela queria que o ambiente estivesse perfeito, e ela garantiu que ninguém passou na janela onde essa figura apareceu. Grace disse em 2009 que eles sempre tiveram curiosidade sobre a figura misteriosa, mas nunca pensaram em examiná-la até lerem sobre o estudo do professor Wiseman e de também terem visto a foto misteriosa de 2008. Grace deu uma entrevista, tá? Ela deu algumas entrevistas na época que essa segunda foto foi divulgada, e eu vou ler um trechinho de uma delas aqui para vocês. Abre aspas. Vimos a outra foto nos jornais, e foi minha filha que se lembrou da que tiramos. Fomos a Tantalum algumas vezes quando as crianças eram mais novas. Assim que revelamos a foto,
Todos nós vimos essa imagem estranha ao fundo e tem sido um ponto de discussão para nós. Fecha aspas. Alex Price, presidente do grupo Edinburgh Skeptics, tem uma explicação muito direta para o que teria aparecido na foto da família Lamb. Alex Price disse o seguinte, abre aspas, é uma mulher de jaqueta rosa descendo algumas escadas com uma sacola de compras, fecha aspas. Só que assim, gente, a Grace em 2009, eu não sei nem se ela é viva ainda hoje, eu não consegui encontrar maiores informações a respeito dela, só que nessa entrevista que ela deu em 2009, ela já estava com 65 anos de idade e ela rebateu essa informação do Robert Price, tá? De forma muito educada, ela disse que não, que ela tem certeza que naquele momento não havia ninguém e que naquele dia que eles foram visitar o castelo tinham pouquíssimas pessoas que estavam visitando e naquela área, que é, por coincidência ou não, a mesma área, tá, onde apareceu aquela outra figura da foto tirada em 2008, era justamente naquela área que ela estava e ela disse que ali não tinha ninguém, não tinha como ele garantir uma coisa, que ele não estava lá. Tá, então ela falou, Robert Price não estava lá, eu estava, eles nunca mexeram com essa fotografia, nunca tentaram ganhar dinheiro com ela só divulgou depois que ela viu aquela outra foto de 2009, ela ficou muito curiosa para saber se realmente o que teria aparecido naquela imagem que ela tirou há 30 anos antes também tinha alguma coisa a ver com aquela figura misteriosa, e para ela sim, talvez não seja a mesma pessoa da foto, mas que com certeza o local ainda é habitado por antigos espíritos que por algum motivo ainda não conseguiram se libertar ou que não quiseram se libertar daquele lugar, porque assim, gente, chegou até a ter uma cogitação que aquela figura que apareceu poderia ser tanto a Margaret, que era esposa do William Douglas, como também poderia ter sido a Condessa de Angus. Como não tem nenhuma fotografia das duas, são histórias muito antigas, no máximo tem alguns esboços, tá, que os historiadores acreditam que elas poderiam ser assim, ou ter alguma característica física um pouco mais diferenciada, mas também não dá para ter certeza, não tem praticamente nada de concreto a respeito da imagem dessas mulheres e a idade com que elas teriam morrido também é incerta. Então, aparentemente, sim, são duas figuras femininas que são mostradas nessas fotografias. Talvez a verdade a gente nunca vai saber, mas eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa foto. Mesmo a administração do castelo de Tantallon falando que não é um lugar assombrado, muitos pesquisadores paranormais vão lá e eles conseguiram sim captar algumas evidências que o local possivelmente ainda é assombrado. Quedas de temperatura, sons de pessoas conversando, passos como se alguém estivesse andando e os turistas vão olhar para trás também, os próprios pesquisadores percebem que não tem ninguém. Ventos do nada, assim, ares muito gelados que simplesmente aparecem do nada, mesmo quando a temperatura está muito alta. Então tudo isso é indício sim que algum resíduo, pelo menos algum resíduo espiritual, possa estar nesse lugar. É um local muito antigo, já enfrentou grandes batalhas, com certeza muitas pessoas perderam a vida ali de forma trágica, principalmente no ataque de Oliver Cromwell, que, como eu comentei para vocês, foi um dos homens mais violentos da história antiga. Bom, gente, essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um local muito antigo mesmo, o Castelo de Tantallon já passou por muitas batalhas, muitas pessoas com certeza perderam a vida ali dentro de forma bastante violenta, principalmente referente aos ataques de Oliver Cromwell, que foi sim um dos homens mais violentos em ataque da história antiga. Deixa aqui para mim a sua sugestão também, o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, se possível, também se tornem membros, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau! Ha ha ha!